Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do Evangelho de São Lucas. Se você não tem, acompanhe aqui no telão, tá? Eu gosto de ir pelo telão, que aí não dá muita diferença. Na tradução. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ele vinha de Jerusalém para Jerusalém, que é na Judéia, e ele vinha da Galiléia. Ele vinha passando por esses lugares. Galiléia para Jerusalém é uns 200 quilômetros. Naquela época o pessoal fazia tudo isso a pé, né? E ele vinha por esse caminho. Esse caminho aqui era o caminho mais curto que tinha. Mas era o caminho que ninguém passava. Sabe por que ninguém passava? Ninguém passava porque tinha muito assalto. Esse trecho entre a Galiléia e a Judéia, que passava por dentro de Samaria, era um caminho evitado pelos judeus. Os judeus não passavam por ali. Foi lá que Jesus fez aquela parábola do bom samaritano, o camarada foi assaltado. Era esse trecho aí, porque havia um problema religioso entre esses dois povos, os samaritanos e os judeus, né? E ele vinha nesse caminho, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Verso seguinte. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles gritaram. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, o que é que diz? Vamos ler até aí. Foram purificados. Amém? Podemos nos assentar. Eu quero conversar com você sobre essa passagem aí, que envolve Deus no controle e que envolve gratidão. Amém? Veja bem, quando Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, ele criava situações para poder socorrer determinadas pessoas. Ele ia e socorria. E ele sempre criava situações para poder coincidir com um determinado momento em que ele se apresentava e estendia a mão e mostrava misericórdia e abençoava quem ele queria abençoar. E nesse dia, com certeza, não deve ter sido um dia diferente. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele estava no controle da vida desses 10. Ele sabia como é que ele ia resolver as coisas. E numa viagem da Galiléia, vindo para a Judéia, ele resolveu passar por dentro de Samaria, que era um ambiente totalmente hostil. Lá o pessoal não gostava de judeu, porque eles tinham lá uma pendenga religiosa com os judeus, porque os samaritanos achavam que o lugar de adorar a Deus era no Monte Gerizim, os judeus diziam que o lugar de adorar a Deus era em Jerusalém, e por conta dessa briga religiosa, eles não se entendiam, eles se rejeitavam, eles se odiavam, eles não dirigiam a palavra um ao outro, e eles tinham sempre um comportamento de uma hostilidade muito forte quando se tratava de judeus, principalmente por parte do samaritano. E por isso os judeus, quando precisavam viajar para a Galiléia, que no meio tinham que passar por Samaria, eles costumavam escolher um outro caminho, um caminho que aumentava 50 quilômetros, eles andavam a mais, para não passar por dentro de Samaria, e o caminho que eles escolhiam era um deserto, chamado deserto de Pérea, que eles iam, davam uma volta, mas não passavam por dentro de Samaria. Mas Jesus passou. Por que ele passou? Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que estava ali para resolver o problema de alguém, e ele, por ser Deus, sabia daquele encontro. Ele estava no controle daquela situação, daqueles 10 homens, sabia daquele encontro e de toda uma situação que só ele tinha as condições de poder resolver. E ele foi e resolveu passar por dentro de Samaria. Quando ele passou por dentro de Samaria, aquilo deve ter sido uma surpresa para aqueles 10 leprosos que moravam na região. Olha, se é difícil ser portador dessa doença hoje, que é uma doença que a gente dá graças a Deus, que tem controle, as pessoas hoje têm remédio, tem como segurar, impedir que seu corpo venha a ser deteriorado pela doença. Hoje as pessoas têm como impedir que realmente seus corpos venham se decompor em vida, como geralmente acontece no auge dessa doença, mas naquela época ninguém tinha esse tipo de controle, não existia remédio para a doença.
E a vida de um leproso se tornava uma vida muito difícil. Debaixo de uma discriminação oficializada pela própria constituição religiosa do lugar onde eles viviam. Por quê? Porque quando o sujeito era detectado com esse tipo de doença, a primeira coisa que era feito, ele era separado da família. Eles separavam da família e levavam para morar num lugar bem distante do lugar onde só moravam os portadores desse tipo de doença. E eles eram impedidos de andar, de viver, ou de realmente se aproximar das zonas mais urbanas, das pessoas sãs, porque eles eram considerados ameaças. Então, para poder mantê-los distantes, foi criada uma lei cerimonial judaica, que era uma lei de saúde pública, que dizia que um leproso, ele era considerado imundo. E por ser imundo, ele perdia o contato com a família, ele não podia entrar em celebrações de cultos de qualquer religião judaica da época. E além de não poder fazer isso, quando ele se aproximava de uma pessoa que não era doente, ele tinha que manter uma distância de 100 metros. Ele não podia se aproximar mais do que 100 metros. A lei determinava que a distância tinha que ser uma distância de 100 metros. E além de uma distância de 100 metros, quando ele andava em qualquer lugar mais ou menos público, ele tinha que gritar o tempo todo: imundo! Imundo! Ele gritava assim: imundo, imundo, para que as pessoas soubessem que estava passando ali uma pessoa portadora de uma doença que a lei de Moisés dizia que ele era considerado imundo, e ele tinha que manter distância, quando não, balançava uma sineta para que todo mundo ouvisse e todo mundo se afastasse para não chegar perto. Era muito humilhante. E as pessoas marcadas por essa doença, elas ficavam totalmente isoladas do convívio social. Elas eram impedidas oficialmente. Elas viviam uma vida de muita discriminação por conta da situação da doença em si. E quando Jesus passou por ali, para aqueles 10 homens foi uma surpresa. Você imagine só, você está num determinado lugar, de repente passa um homem com um grupo de pessoas, e aquele homem que passa, todo mundo fala sobre ele, que ele tem poder para curar, tem poder para resolver problemas, e de repente talvez eles se certificaram, talvez nem conheciam Jesus, mas se informaram, e quando se informaram, alguém deve ter dito: olha, aquele ali é Jesus. Os 10 pararam, porque eles andavam juntos, e disseram: olha, Jesus, vamos pedir ajuda para ele. Aí eles gritaram. Pelo que diz aqui na palavra, tem um ponto de exclamação, então eles devem ter gritado mesmo, falando bem alto: Jesus, Senhor, tem misericórdia da gente, Senhor. Abençoa a vida da gente aí. E começaram a gritar, Aí Jesus parou, olhou para eles e disse: pois é, vão e se apresentem ao sacerdote, falou Jesus. Procurem um sacerdote para se apresentar diante deles. Por que Jesus falou isso? Porque quando uma pessoa era curada desse tipo de doença que o discriminava, ele tinha que passar por um ritual, ser apresentado pelo sacerdote. Era todo um ritual. Depois de comprovado a cura, se houvesse a cura, havia todo um ritual. Depois desse ritual, a pessoa era liberada para poder andar normalmente pela rua, era liberada para ir no templo, era liberada para viver uma vida social realmente comum. Vamos ver como é que está escrito lá em Levíticos? Eu até notei, só para vocês entenderem como era que funcionava a lei. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele vai, é levado até o sacerdote examinava ele e fazia o quê? E este sairá fora do arraial. É colocado para fora do lugar do convívio das pessoas, do arraial, e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo.
Isopo era uma planta que servia para molhar na água e para espargir na pessoa. Mandará também um sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o isopo e os molhará no sangue da ave que foi molhada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Verso seguinte: aquele que tem de se purificar, lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Era todo um ritual que exigia, depois da cura. E Jesus fez o quê? Antes da cura acontecer, mandou que eles fossem procurar um sacerdote para fazer um ritual, estando eles ainda doentes. Que desafio foi esse? É o desafio da fé, diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz que a fé, ela acontece através desse processo. Quando você crê naquilo que ainda não aconteceu, você toma posse por acreditar na palavra, por acreditar em uma promessa. Eles poderiam dizer: mas como, Senhor? Como é que eu vou me apresentar para o sacerdote se eu ainda estou doente? Como é que eu vou me apresentar para o sacerdote se ainda está no meu estado, no meu corpo, as marcas da lepra? Eles poderiam questionar. Mas não, quando Jesus disse: se apresente ao sacerdote, na mesma hora eles deram meia volta e viajaram talvez em direção do lugar onde eles sabiam que existia um sacerdote, que eles podiam se apresentarem e consequentemente nessa apresentação se submeterem ao ritual de purificação, de constatação de que a doença havia desaparecido. Eles voltaram imediatamente, acreditando em tudo aquilo, mesmo sem ter sinais de cura, mesmo sem ter sinais de que a doença havia desaparecido, eles simplesmente acreditaram na palavra de Jesus. Às vezes a fé se manifesta em nós através desse posicionamento. Você que está aqui, nesta noite, talvez passando situações delicadas da sua vida, passando problemas difíceis, passando situações complexas, mas você está procurando Jesus para resolver. Mas mesmo sem nenhuma solução aparente daquilo que você está precisando, a fé funciona em você e você começa simplesmente a acreditar que vai ser com você da maneira como você espera, da maneira como são as suas expectativas, ainda que os sinais dos problemas estejam presentes ali. Porque a fé vem e começa simplesmente a trabalhar essa possibilidade de milagre e de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. E isso é Deus. E isso é fé. E eles foram e voltaram, mesmo doentes. No meio do caminho, foi que eles perceberam que as marcas da doença haviam desaparecido. Que o corpo deles estava limpo, que não havia mais marca da enfermidade. O pessoal parou: ei, rapaz, olha aí. Sumiu do nosso corpo as marcas das feridas, as marcas da doença. E agora? O que a gente faz? A gente continua para se apresentar ao sacerdote? Volta? E um deles, que não era judeu, parou e disse: olha, eu vou voltar. Eu vou voltar para agradecer Jesus, porque foi Ele que nos deu essa cura. Os outros 9, não, mas Ele já deu. Vamos seguir em frente, voltar para quê? Vamos continuar. E diz a palavra de Deus que os 9 continuaram em direção do sacerdote para se apresentarem como Jesus havia mandado. Mas um deles voltou. Um voltou e encontrou Jesus. Jesus já estava esperando. Ele chegou: Senhor, olha, a doença desapareceu dos nossos corpos.
Jesus olhou e disse: não foram 10 os curados? Cadê os 9? E ele não podia explicar pelos 9. E Jesus: somente você voltou para agradecer? Vai, porque a tua fé te salvou do pior. Vai em frente. Jesus ficou muito agradecido também por aquele que tinha reconhecido, e ele voltou com mais uma bênção, pelo fato de ter chegado até ali, somente para dizer muito obrigado. Amém? Irmãos, para Deus, a gratidão é alguma coisa que tem muito peso, para que Ele possa continuar nos abençoando. Às vezes, a gratidão não é uma prática nossa, é uma prática de alguns. É uma virtude que não acompanham todas as pessoas. Existem pessoas que não são gratas. Mas eu digo a vocês que a gratidão abre precedentes para que outras bênçãos cheguem até nós. E essas manifestações de gratidão, ela deve ser revelada até mesmo na nossa convivência, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Às vezes a falta de gratidão faz a gente fechar a porta para quem poderia ser bênção na vida da gente, para quem poderia realmente ser uma porta aberta por Deus, para poder se tornar a bênção na vida da gente. A vida cristã e a vida da gente, ela existe e consiste na dependência de outras pessoas. Na vida de todo mundo, Deus coloca pessoas de uma maneira estratégica. Você tem pessoas estratégicas na sua vida, e se você parar um pouco para pensar, você vai perceber que durante toda a fase da tua vida, dos momentos bons e dos momentos difíceis, sempre apareceu alguém que se tornou realmente estratégico para você, para poder te conduzir, para poder te ajudar, para poder ser bênção na sua vida e para poder criar possibilidades que não seriam criadas se não fosse a existência dessa pessoa. Tudo isso é Deus. Deus, quando tem projeto com a sua vida, que Ele está no controle da tua vida, Ele tem até as pessoas certas para poder confirmar coisas certas na tua vida. Eu vou contar para vocês aqui uma história que, para mim, ficou claro como Deus tem pessoas estratégicas na hora certa, que a gente tem que ser agradecido a vida toda, porque é a maneira que Ele tem de estar no controle das situações e de tudo. Eu era pastor numa cidade do interior do Pará, chamada Óbidos. Não sei se vocês sabem onde é que fica isso. Fica no Baixo Amazonas. Em 1977, eu fui chamado para ser pastor lá. E eu peguei e fui para lá, ficar no Baixo Amazonas e fui ser pastor nesse lugar. Lá não era fácil, era muito difícil a vida nessa época que eu fui. Naquela época em que ser evangélico era alguma coisa que já tornava você alvo das ameaças, alvo do desprezo, alvo do descaso, só pelo fato de você dizer que era evangélico. Hoje não. Hoje está muito na moda, né? Os artistas se tornam evangélicos, todo mundo canta música gospel, e você vê que parece assim que ser evangélico traz assim um certo status para algumas pessoas. Mas naquela época não. Os evangélicos eram olhados assim com total desprezo, eram perseguidos, muito mais do que hoje. E eu fui abrir a igreja desse lugar. Só que esse lugar havia o domínio de uma religião no lugar. E quando chegou um forasteiro para começar uma igreja no lugar, o pessoal que tinha religiões que estavam bem estabelecidas na época, começaram a olhar que eu era uma ameaça. E começaram a fazer propaganda. Todo mundo falava no meu nome, dizer que eu era um forasteiro, que era um anticristo que tinha chegado na cidade. E era uma perseguição tão grande, e pasme, perseguição de pessoas de igreja mesmo. Naquela época,
E a vida era muito difícil, porque eu preguei no lugar, fiquei mais ou menos uns 3 meses pregando para 5 pessoas. E naquela época as condições de missões da igreja não eram condições de missões de hoje, que tem como ter uma estrutura para poder manter um pastor no lugar. A gente se mantinha, arranjava um emprego, ia trabalhar e ia pregar. E no lugar não tinha emprego. E eu comecei a trabalhar no lugar, fazendo a obra de Deus. Era difícil, difícil, difícil. Eu me lembro que quando eu andava na rua, as pessoas que me viam na rua, quando eles me olhavam, que cidade pequena todo mundo se conhece, eles trocavam de lugar, eles saíam da minha frente para longe assim. Alguns saíam fazendo o sinal da cruz assim, saiu quando me viam. Uma vez eu ia com a minha esposa e a minha filha, que era bem pequena na época, ia no colo da minha esposa, e nós íamos andando numa rua, e eu segurando uma sombrinha, porque o sol estava forte. Aí eu passei numa rua e uma mulher gritou assim: lá vai os 3. A diabo, o diabão e a diabinha. Diante de Deus, a mulher gritou desse jeito. E era uma coisa muito difícil. Quando foi um dia, minha filha era bem pequena. Eu fui dormir, nós fomos dormir em casa, eu e minha esposa disse assim para mim: olha, nós não temos leite para dar para nossa filha amanhã de manhã, quando ela acordar. Ela vai acordar lá para as 8 horas da manhã e não tem leite para dar, não. A última mamada é essa aqui. E amanhã não tem leite. E eu fiquei, e agora? Ela disse: vamos orar. E nós oramos e fomos dormir. Quando deu 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, eu acordei com alguém batendo na porta. Pá, 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 pá. Aí eu fui abrir a porta. Quando eu abri a porta, o que está batendo em casa uma hora dessa da manhã? Era um garotinho, moreno, até me lembro do jeitinho dele. Ele com uma lata de leite na mão e uma palma de banana na outra. Ele parou na porta de casa e disse assim: é aqui que mora o missionário? Eu disse: é aqui. A minha avó foi lá na sua igreja ontem, ela gostou tanto, e quando foi hoje, ela mandou procurar onde era a sua casa. Eu estou perguntando para todo mundo desde cedo onde é que morava o senhor. Porque ela mandou eu vir aqui na sua casa entregar essa palma de banana e essa lata de leite. Deus sempre está o quê? Vocês lembram da palavra? Deus no controle, sempre Ele está no controle. E essa família, aconteceu um milagre na vida deles tão grande, que durante o tempo que eu passei pregando lá nesse lugar, nessa cidade, eles me sustentavam, essa família. É Deus no controle sempre. E Deus resolveu levantar essa família. Vocês estão entendendo? Vejam só o que eu digo para vocês. A vida toda é assim. Se você é de Deus, enquanto você estiver vivo, Deus vai ter pessoas estratégicas para fazer parte da tua vida e para criar possibilidades que só eles podem criar, porque são levantados por Deus para isso. O que é que Deus quer que você faça? Que você retribua essas pessoas com uma palavrinha pequena, mas que abre porta e a possibilidade para que outras pessoas sejam levantadas. E essa palavra se chama gratidão. Gratidão. Não esqueça delas, nunca. Não pare de orar por elas, nunca. Ah, mas hoje elas não são importantes mais. Não importa, mas foram um dia. Hoje eu não dependo mais tanto delas assim, mas um dia você dependeu. Então a gratidão vai criar possibilidade de bênção na sua vida. Foi o que aconteceu com aquele cidadão. Só ele voltou para agradecer. Mas a palavra de bênção, de salvação dada por Jesus para ele, fez com que ele recebesse exatamente aquilo que os outros não receberam. E o que eu digo para vocês, Deus sempre está no controle. Sempre. Sempre está no controle. E se você viver com Deus, submetido a esse entendimento de que Ele está no controle da tua vida, nada vai preocupar você. Você não vai ficar sem dormir. Você não vai desenvolver um estresse absurdo por conta do quê? Por conta da ansiedade
da preocupação do amanhã, se resolve ou não, se define ou não. Você passa a viver debaixo do controle de Deus. A sua vida se torna mais leve. E você aprende a viver dirigido por alguém que você acredita que é o seu Deus. Deixa Deus entrar no controle, porque Ele tem controle de todas as coisas. Foi isso que Ele fez. Quando Ele foi por ali, que Ele passou por dentro de Samaria, Ele já estava no controle de toda aquela situação, Ele já sabia como resolver as coisas, por isso que Ele passou por ali. Por isso que você está aqui. Você está aqui porque Ele precisava usar alguém para dizer para você que está aqui nesta noite, talvez preocupado, inseguro com amanhã, talvez as coisas estão indefinidas para você, tem tanta coisa que tem dado errado para você, é uma sequência de coisas dando errado, e você às vezes olha para você mesmo e se sente assim um fracassado no sentido literal da palavra por conta de uma série de coisas que não funcionou da maneira como você esperava, que não estão indo da forma como você realmente gerou as suas expectativas. Mas hoje é um momento de fé, é um momento de confiar, de se colocar nas mãos de Deus, ainda que tudo esteja muito conturbado na tua vida, ainda que tudo esteja muito de cabeça para baixo, aparentemente sem controle para você, mas eu quero que você saia daqui com essa certeza: Deus está no controle da sua vida. E se Ele está no controle, essas situações que te preocupam, que te geram insegurança, quem sabe até mesmo desespero, elas vão estar sob o controle de Deus. E o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, porque Ele sempre está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque a nossa vida está nas mãos dEle. Então não se preocupe, só seja grato a Ele, as situações que Ele cria para poder socorrer você, para poder abençoar você. Só seja grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem criado de possibilidade para você através de outras pessoas. Por quê? Porque Ele sempre está no controle e Ele sempre vai encontrar um meio de poder cuidar de você. Amém? Portanto, pensa nisso e que a gratidão esteja no seu coração e a certeza da fé. Que ainda que não tenha acontecido nada ainda, que você esteja crendo que vai acontecer. E vai em direção do sacerdote. Está tudo do mesmo jeito, não importa. Continua indo em direção do sacerdote. Que no meio do caminho, Jesus Cristo sempre tem as soluções que você não tem. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.